Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento, pois ele, assim como Isaías, trata da vinda do Messias, né, a salvação que o Messias trará, enfim, é um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. Zacarias também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, assim como o livro de Daniel. E dessa feita nós iremos iniciar o capítulo 9, que é a segunda parte, ou a segunda sessão desse livro. E muitos estudiosos falam que não foi Zacarias que escreveu, mas uma série de autores, porque aqui você não vai ver mais o nome de Zacarias, você não vai ver as menções da reconstrução do templo, de Josué, de Zorobabel, né? Mas pelo contrário, o foco aqui é o futuro. Ele vai contrastar o presente com o futuro, a realidade dos seus dias com a realidade futura, com a vinda do Messias, a chegada do Messias, o retorno do Messias, a destruição dos inimigos do povo que o Messias provocará, enfim. Então, essa é a segunda sessão e nós, como somos ortodoxos, nós acreditamos que de fato foi Zacarias que escreveu a segunda sessão, que vai do capítulo 9 ao 14. A última exposição que nós fizemos foi do capítulo 8, aonde o tema e a palavra central que aparece é a palavra restauração. Jerusalém seria restaurada, o povo seria restaurado, a aliança seria restaurada, né? Deus iria habitar com o seu povo para sempre, Deus não despreza o seu povo, Deus ajuda o seu povo, Deus orienta o seu povo, Deus cuida do seu povo, é Deus que dá paz ao seu povo, é Deus que traz o acalento ao seu povo, é Deus que faz todas as coisas. E no capítulo 9, a primeira subdivisão está dos versículos 1 a 8, que vai trabalhar e vai falar da soberania de Deus sobre os povos, sobre as nações. E outra coisa importante, vai falar também das campanhas militares de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o grande general, um dos maiores vultos da história, que foi o imperador do Império Grego, né? Vai falar das façanhas militares dele, e ele morreu no auge, muito novo, com 33 anos de idade. E depois da sua morte, o seu vasto império foi dividido entre os seus 4 principais generais. Você vai encontrar isso no livro de Macabeus. Se você nunca leu Macabeus, leia, que é um livro importante, né? Principalmente no quesito histórico, que vai trabalhar essa questão. Assim como Daniel, capítulo 7, capítulo 8, que também fala das campanhas militares, né? E da rapidez que o Império Grego avançou, o capítulo 9, versículos de 1 a 8, fala que Deus usa o Império Grego, Deus usa Alexandre o Grande para estabelecer ou para executar juízo sobre várias nações, como a Filístias, a Fenícia, né, Tiro, Sidom e assim sucessivamente. E é sobre isso que nós iremos tratar. Às vezes você vê líderes militares, presidentes, imperadores executando coisas terríveis, fazendo coisas terríveis. E você pensa, esse camarada é poderoso, esse camarada é majestoso, esse camarada é um soberano. Mas por trás disso você vê a mão de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. É Deus que governa, é Deus que manda. Todos os grandes impérios, todos, caíram, né, pela corrupção, caíram pela sua opulência, soberba, grandeza, arrogância, mas o reino de Deus continua firme, continua crescendo, avançando. Todos os reinos, imperadores, presidentes, ditadores da história caíram, morreram, caíram no esquecimento. Mas o reino de Deus continua firme e o povo de Deus continua sendo protegido. Então, os versículos de 1 a 8 vai trabalhar sobre a soberania de Deus e sobre as campanhas militares de Alexandre o Grande. E o texto, no capítulo 9, começa assim, o versículo 1. A sentença pronunciada
pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Essa palavra sentença, em outras traduções, vai trazer peso. Deus julgou e bateu o martelo. E quando Deus bate o martelo para sentenciar ou para executar juízo contra alguém, contra um rei, contra uma nação, contra uma cidade, ninguém pode revogar, porque ele é o juiz dos juízes. É Deus que tem todo o poder e toda a autoridade emana de Deus. Todo juízo emana de Deus. Então, quando o profeta aqui, ele traz a mensagem de Deus dizendo sobre a sentença pronunciada pelo Senhor. A sentença não foi pronunciada pelo presidente da República. A sentença não foi pronunciada por um ditador. A sentença não foi pronunciada pelo imperador. A sentença não foi pronunciada por um rei. Mas a sentença foi pronunciada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor, que é Deus. E quando Deus pronuncia a sentença, e quando Deus bate o martelo, ninguém pode revogar. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade. Olha, e sobre as tribos de Israel. Olha o versículo 2. Também repousa sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Então, essa expressão no versículo 1, que fala que o Senhor põe os olhos do Senhor estão em toda a terra. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, como já dizia o salmista. Então, aqui no versículo 2, ele continua falando sobre Amate, Damasco, Tiro e Sidom, que fala da sua sabedoria, da sua opulência, da sua grandeza, da sua soberba, arrogância, petulância, pescoço duro, dura cerviz. Olha o versículo 3. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó, uma cidade rica, e ouro como lama das ruas. Versículo 4. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. E Tiro será consumida pelo fogo. É a mesma profecia que Ezequiel pronunciou lá no capítulo 28, contra o rei de Tiro e contra a cidade de Tiro. Olha o versículo 5. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. As 5 principais cidades dos filisteus, da Filístia, que era Gaza, Ecrom, Gat, Asdod e Asquelon, seriam arrasados. Deus iria destruir os filisteus, que foi um dos piores inimigos do povo de Israel. E Deus usou quem para executar o juízo? O Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande. Então os filisteus seriam esmagados, a sua soberba iria aparecer, Deus iria murchar o balão da soberba deles. Olha o versículo 6. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes trarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Versículo 8. Eu me acamparei ao redor da minha casa, para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Que texto maravilhoso, né? E o Wynne Wisber, ele comentando essa passagem, tá? Ele fala que nos versículos de 1 a 8, nós temos a preparação para a chegada do Messias, a preparação para o rei pastor, para o rei Messias. Tá? E ele fala assim, os versículos de 1 a 8, segundo Wynne Wisber. Estes versos descrevem a marcha de Alexandre o Grande e seu exército pela região norte.
e leste da Palestina. As conquistas militares de Alexandre o Grande, que eu falei no início. Alexandre derrotou os persas no ano 333 a.C., na famosa Batalha de Issos. Então voltou para conquistar as principais cidades da Fenícia. E o profeta Daniel havia previsto o sucesso de Alexandre e comparou-o a um leopardo. Está em Daniel capítulo 7, versículo 6. E também no capítulo 8, que ele compara o Império Grego, a rapidez do Império Grego e do seu imperador, a um carneiro lutador. Está no capítulo 8. Já foi dito que a profecia, olha só, é a história escrita de antemão. A profecia é a história escrita de antemão. Antes de acontecer essas façanhas militares, o profeta Zacarias já estava profetizando e o profeta Daniel estava já anunciando o prenúncio dessas batalhas, dessas famosas conquistas militares do Império Grego e de Alexandre o Grande. Então a profecia é a história escrita antes de acontecer, de antemão. E tanto Daniel quanto Zacarias escreveram parte dessa história. Interessante a palavra aqui de Wisber, né? E a cidade de Adraque, que começa aqui no versículo 1, quando o texto diz sobre a sentença do Senhor, a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque. A terra de Adraque era uma região no extremo norte da Palestina, delimitada pelo rio Eufrates. E Damasco também seria destruída, era a capital, a famosa capital da Síria. Então, depois de derrotar essas nações, o exército de Alexandre o Grande marchou para o sul, em direção à costa fenícia, tomando uma cidade depois da outra, foi destruindo, foi fazendo prisioneiros e estabelecendo o helenismo. O que é o helenismo? A cultura grega, a língua grega, os deuses gregos, os costumes gregos, né? A religião grega e assim sucessivamente. Alexandre o Grande era o pagão, mas Deus usou ele como propósito. Assim como Deus usou o pagão Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Assim como Deus usou também Nabucodonosor, o famoso e mais poderoso rei do Império Babilônico, que era um pagão, mas Deus usou para os seus propósitos. Porque quem manda é Deus. Todo-poderoso é Deus. Por trás dessas ações, você vê o braço poderoso de Deus. Você vê a mão de Deus controlando a história. Porque as rédeas da história estão nas mãos de Deus. Não está na mão do presidente, do imperador, do rei, de ninguém. Porque são homens falhos, são homens pecadores, são homens que sucumbem, são homens que morrem, envelhecem. Mas Deus não. Deus não envelhece, Deus não morre, Ele é todo-poderoso, Ele é eterno. Então ele vai tomando cidade após cidade, destruindo. Então, depois de derrotar, né, a terra, arrasar a terra de Adraque, depois de destruir a capital da Síria, Damasco, né, e derrotar outras nações, o exército de Alexandre o Grande, ele marchou para o sul, em direção à costa fenícia, tomando cidade após cidade. Olha só, de Tiro a Sidom, do norte até Asquelon e Gaza no sul, que eram as principais cidades, né? Ou as 5 principais cidades dos filisteus, que ele arrasa. Só repetindo aqui, as principais cidades dos filisteus era Gaza, Ecrom, Gat, Asdod e Asquelon. Ele vai destruindo cidade por cidade e vai fazendo prisioneiros, escravos. Tá? De fato, Deus exterminou, Deus quebrou, Deus murchou o balão do orgulho dos filisteus, que está no versículo 6, a soberba dos filisteus, e deu fim aos seus cultos idólatras, está no versículo 7. A declaração, tá, que aparece no versículo 1, o Senhor põe os olhos sobre os homens, também pode ser traduzida por olhos dos homens voltados para o Senhor, significando que as pessoas, ao olhar para Deus,
em busca de ajuda. Né? A vitoriosa campanha, né, militar, as campanhas militares de Alexandre o Grande, segundo Wisber, levou as pessoas a olhar para Deus em busca de ajuda. Porém, o primeiro sentido indica que os olhos de Deus estavam sobre as nações, especialmente sobre o seu povo Israel. E Merrill Unger, ele vai dizer que, ao observar Alexandre, na verdade, as pessoas estavam vendo Deus em ação, pois a história humana é a história de Deus. Olha só que maravilha. E o texto vai seguindo, né? Eu já falei aqui do versículo 2 sobre Amate, as fronteiras de Damasco, Tiro e Sidom. Ele vai conquistando, ele vai dominando. Quando chega aqui no versículo 4, que ele vai falar, no versículo 5, que ele vai falar sobre as cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, tá? Ele vai falar aqui de Asdod, das principais cidades. Nós temos algumas coisas interessantes a falar aqui. Como, por exemplo, depois de um cerco de 2 meses a Gaza, ele cercou a cidade de Gaza, uma das principais cidades-estados da Filístia, dos filisteus, dos piores inimigos do povo de Deus. Alexandre tomou a cidade e prosseguiu para Jerusalém. Ele não estava contente com os judeus, pois estes haviam se recusado a pagar-lhe o tributo anual que normalmente entregava aos persas. Quem destruiu o Império Persa, Medo Persa, foi Alexandre o Grande. O sumo sacerdote de Jerusalém convocou o povo para um período de jejum e oração e apresentou sacrifícios ao Senhor para buscar sua proteção especial. Na noite anterior, a chegada do grande imperador Alexandre e de seu exército a Jerusalém, o sumo sacerdote teve um sonho no qual Deus lhe disse para enfeitar a cidade, para ordenar ao povo que vestisse roupas brancas e para abrir as portas para receber seu visitante. Foi exatamente o que fizeram, sendo que o sumo sacerdote e os outros sacerdotes tomaram a frente da procissão, trajando suas vestes sagradas. Olha só, Alexandre ficou tão impressionado que os recebeu em paz. O sumo sacerdote contou a Alexandre o Grande sobre as profecias de Daniel a respeito dele. E Alexandre chegou até a oferecer sacrifícios a Jeová. Olha só, no templo. Assim a cidade e o povo foram tratados com clemência. Por isso que você vê aqui a profecia de Zacarias, no versículo 1, que os olhos de Deus estavam sobre as nações, os povos, a humanidade, principalmente sobre as tribos de Israel, a nação de Israel, que não foi destruída por Alexandre o Grande, porque Deus preservou a cidade, Deus poupou a cidade. Né? Mas o profeta Zacarias, ele havia prometido que Jerusalém e Judá seriam poupados, tá? Conforme aparece aqui no versículo 8. Olha o versículo 8. O profeta já estava profetizando que Alexandre o Grande não iria destruir a cidade. Olha o versículo 8 novamente. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Deus livrou a cidade, Deus livrou a terra. Foi Deus que poupou a cidade. E Alexandre o Grande não recebeu, ou melhor, não destruiu Jerusalém. Pelo contrário, ofereceu sacrifício ao Senhor. Um pagão, ofereceu sacrifício ao Senhor. Alexandre havia passado por Jerusalém a caminho de Gaza, mas então voltou para a cidade santa. Não sabemos, diz Wisber, quanto do relato de Joséfo é fato e quanto é tradição, aquele extrai de Flávio Joséfo. Mas sabemos que Deus cumpriu sua promessa e protegeu seu povo. Tá? Mas qual o motivo, diz Wisber, de toda essa preocupação com as conquistas de Alexandre o Grande? É uma pergunta. Suas conquistas ajudaram a preparar o mundo para a vinda de Cristo, ao construir cidades gregas, incentivar seus soldados a casar-se com mulheres das nações conquistadas e difundir a cultura e a língua grega. Alexandre unificou o mundo antigo. E quando os romanos, olha só, assumiram o poder, encontraram o império todo preparado para eles. O grego era a língua
era a língua da literatura e do nosso Novo Testamento, tá? Que foi escrito em grego. Então você vê a combinação de cultura grega com o governo romano, bem como as suas estradas e leis, eram exatamente o que a igreja primitiva precisava para propagar o evangelho. Então tudo foi preparado de antemão. Tudo foi preparado para o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento da chegada do Messias. Deus usa homens poderosos, Deus usa pagãos, Deus usa reis, príncipes, presidentes, ditadores, imperadores para executarem o seu juízo. Agora eu esqueci, mas tem um Provérbios, está em Provérbios esse texto, que fala que o coração do rei se inclina perante Deus. Deus move o coração do rei para executar a sua vontade, os seus propósitos eternos. Porque quem está no lugar acima, no lugar elevado é Deus, não é o homem. Quem tem todo o poder é Deus, não é o homem. Quem tem a história na sua mão é Deus e não o homem. O homem é perecível, o homem é falho, o homem é um ser temporal, o homem acaba-se, o homem se autodestrói, o homem vai embora em sua eterna casa. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. O Senhor é o Deus soberano, é Ele que está no controle da história. Quando você lê Isaías, quando você lê Ezequiel, quando você lê o livro do Apocalipse, João vê Deus sentado no trono. E trono fala de governo, trono fala de soberania, trono fala de poder, trono fala de força, trono fala de governabilidade. Quando o presidente do Brasil viaja, o vice assume. Se o vice não puder, o presidente da Câmara, do Senado assume. Se ele não puder, o presidente da Câmara dos Deputados assume. Uma coisa é certa, o trono não pode ficar vazio. No céu não é assim. Não tem ninguém para ocupar o trono dele. Não tem eleição para tirá-lo de lá. Não tem ninguém que possa removê-lo do trono, porque ele está sentado no trono, ele governa sentado no trono, ele estende a mão e as coisas acontecem. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele controla todas as coisas. E a exposição que nós fizemos aqui, dessas campanhas militares de Alexandre o Grande, né, destruindo a cidade de Adraque, Damasco, a capital da Síria, né, destruindo aqui Amate, destruindo Tiro e Sidom, destruindo a soberba e a cidade dos filisteus, a cidade de Gaza, Ecrom, Gate, Asdod, Asquelon, falando que outros povos iriam habitar ali. Deus usando Alexandre o Grande para executar juízo sobre as nações. Deus usando o imperador pagão, um homem que não conhecia Deus. E, segundo Flávio Josefo, até ofereceu sacrifícios a Deus. Não destruiu a cidade de Jerusalém, não destruiu o povo de Deus, porque Deus protege o seu povo. Aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que se debruça perante o Senhor, aquele que reconhece o seu poder e a sua soberania é poupado no dia da ira. Então, o que nós aprendemos aqui nos versículos 1 a 8 do capítulo 9 é que Deus controla a história, é que Deus controla as nações, é que Deus tem todo o poder. Você vê a soberania de Deus entre os povos, entre as nações, entre os poderosos, Deus controlando a história e Deus usando homens para executar os seus decretos, os seus juízos. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado por acompanhar esse canal. Muito obrigado por acompanhar as dicas que eu dou aqui de materiais desse canal. Muito obrigado a você, a sua família. Que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de vocês. Graça e paz a todos. Até as próximas exposições.